gente está entrando aqui, vou esperar, já deu aqui, né, no nosso aplicativo já deu que está no ar, vamos só esperar entrar aqui. Pronto, entramos. Então, boa tarde, pessoal. É um prazer ter o pessoal aí, os nossos convidados todos conosco. Vou estar apresentando aí eles na sequência. Estamos em mais uma live do nosso Inovar, né? Sempre gosto de aproveitar os minutinhos iniciais aí, enquanto o pessoal vai entrando, para relembrar um pouquinho do nosso grupo, né? E explicar um pouquinho rapidamente aí. O Inovar, então, ele é um grupo que foi formado por iniciativa do CETSERGS no ano passado, né, e ele tem um objetivo principal de aproximar os departamentos de RH de empresas transportadoras, né, para que a gente consiga aí gerar uma confiança, né, uma parceria para poder trocar boas práticas, trocar ideias, né, dividir dores. Somos todos regidos e regulamentados aí pelas mesmas leis, então é sempre bom a gente saber e ter um colega com o qual a gente possa trocar uma ideia, às vezes até divergir, né, mas conseguir ver entendimentos, enfim. Então, o Inovar, ele tem esse intuito, e ele acontecia lá na sede do sindicato, né, até o início da pandemia, nós tínhamos encontros presenciais, e com a chegada, né, então, desse momento aí do vírus, enfim, isolamento, a gente conseguiu trazer o projeto para o digital, né, então aqui também acho que a gente tem algumas vantagens, porque a gente consegue dar uma visibilidade, assim, maior para o programa, né, acaba atingindo mais pessoas, né, a nossa live, ela fica disponível no canal, então não é só o nosso público aqui que vai estar participando conosco, mas ela também está lá, né, para consulta e é acessada posteriormente, dividida aí nos nossos canais de informação do sindicato. E a gente fica feliz de estar conseguindo dar continuidade, né, mesmo com esse isolamento, nesses momentos de troca, né, de levar informação para as empresas de transporte rodoviário de cargas. A gente sempre gosta de lembrar que o nosso grande parte das empresas é familiar, né, são empresas tradicionais que vêm aí numa ascensão, num desenvolvimento ainda, né, das suas áreas. Então a gente quer isso, a gente quer estimular, fomentar, né, e conseguir levar para as equipes que estão dentro das transportadoras temas que sejam relevantes, que despertem a atenção deles. Após a nossa live, a gente sempre tem na semana seguinte uma reunião fechada, então as empresas aí, os RHs de transportadoras são convidados a fazerem o seu cadastro, a participarem conosco, né, para contribuírem aí com essas trocas aí que a gente estava comentando. O nosso tema de hoje é remuneração estratégica, né? Temos aí a Isabela De Grazia e o Luciano Lambi, que vão se apresentar daqui um pouquinho, e vão conversar um pouco com a gente sobre isso. E sobre remuneração, assim, eu vejo que o RH, ele vem passando vem passando por muitas transformações nesses últimos tempos, né? Todos os nossos subsistemas tendo que, de alguma forma, se adaptar, né? E a remuneração não vai ficar de fora, bem pelo contrário. A remuneração, eu acho que ela acaba sendo anexa, assim, a muitos subsistemas, né? Porque quando tu tá recrutando, quando tu tá selecionando, ali a remuneração, ela já existe desde o início, porque tu tem que passar para o teu candidato, tu tem que atrair ele, né? Então, até o próprio desligamento. Então, a área de remuneração, ela também vai precisar evoluir e se adaptar, acho que junto com todos esses outros movimentos, né, que as áreas têm feito. E até pouco tempo atrás, a gente olhava muito para a remuneração como um foco central em relação às atividades do cargo, né, a como que aquele candidato, como que aquele funcionário atendia os requisitos, né, o seu desempenho, a complexidade das tarefas. E o mundo passa por tanta transformação, a gente vê empresas aí reduzindo hierarquia, né, cargos hoje multifuncionais que mudam com uma frequência, assim, muito grande, né, muitas pessoas participando, além do seu cargo, de muitos squads, grupos de trabalho. Então, isso tudo precisa ser adaptado a modelos, né, que até então eram vistos como
não como únicos, mas como padrões, assim, né? Então, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou convidar primeiro as mulheres, vamos ser gentis, né, Luciano? Vou passar aí para a Isabel. Queria que ela falasse, só se apresentasse, falasse um pouquinho e depois eu dou a palavra para o Luciano. Tá bom. Bom, pessoal, estão me ouvindo, né? Tá tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento do Sete Sergues. Realmente é muito bacana o que vocês estão fazendo. Acho que a gente precisa se ajudar mesmo, né? Como profissionais, na verdade, né? Vários profissionais se unem, né? Para aprender, para inovar, para aprender um com os outros e dentro, como tu dissesse, né? Dentro de das mesmas dores, né? Dos mesmos momentos, muitas vezes, do segmento. Bom, então, falando um pouquinho de mim, assim, eu sou uma profissional de RH, assim, de bastante tempo, bastante mesmo. Minha carreira sempre, assim, eu comecei minha carreira com remuneração, né? Então, comecei sendo analista de remuneração e depois fui aí evoluindo, né, no desenvolvimento de carreira. Hoje eu sou gerente de recursos humanos da PUC, né? Da PUC do Rio Grande do Sul. E tive passagens, assim, para dar um pouquinho do meu currículo, né? Passagens por empresas e por consultoria, né? Mas o meu negócio mesmo é empresa, tá? Eu descobri que o meu negócio não é consultoria. Mas eu ajudei a fundar a Resolution, que é uma consultoria que o foco inicial, lá no início da Resolution, era remuneração. E nós trabalhávamos na antiga do Bustrevo, hoje é Iara. Depois disso, eu fiquei 18 anos na RBS como gerente executiva de recursos humanos. Saí da RBS, fui para a Resolution, fiquei 4 anos, que foi muito bacana também, experimentar, conhecer e reconhecer, né, outros segmentos de negócios, foi bem bacana. Mas assim, como eu falei, né, eu gosto mesmo de estar em empresa e esse é o meu caminho. Então, eu estou há 3 anos como gerente de RH da PUC. E assim, estou aqui também representando a BRH, né? Foi um pedido da BRH, que conta com vocês e vocês contam com a BRH também como apoiadores, né? Então, eu também, durante toda a minha jornada de profissional aí, eu sempre estive próxima da BRH, participando das diretorias. Hoje eu estou no Conselho Fiscal da BRH. E eu espero aqui que a gente tenha uma boa conversa, que eu possa contribuir com a minha visão, né, tanto de um pouquinho de especialista, mas eu acho que muito mais como gestora, né, de recursos humanos e que entende, enfim, e que teve oportunidade já de trabalhar em algumas situações, em momentos das empresas no tema da remuneração. Obrigada. Vamos lá, Luciano, agora pode falar um pouquinho de ti aí. Tá bom. Eu não vou começar bem do início, tá? Porque senão nós levaríamos umas 3 horas falando também, né? Mas eu também sou profissional da área de recursos humanos, eu já tenho, acho que em torno de uns 25 anos, eu acho que de experiência, eu tenho que fazer as contas direitinho, né? E atuo, sobretudo, na área de remuneração, onde eu terminei me especializando desde 97, onde eu trabalhei como analista e sendo depois responsável pelos sistemas de remuneração de algumas empresas aqui no Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria chamada Cinerplan Estratégias para Pessoas, que é uma empresa que ela tem como plano principal atuar na parte de sistemas de remuneração fixa e variável, e sou professor de cursos de graduação e pós-graduação presenciais e EAD. Então, na minha trajetória, o que eu pude ver e me aperfeiçoando sempre para poder tanto atender as necessidades das empresas nas quais eu atuei ou que eu dei assessoria, de procurar vincular remuneração com a parte com a gestão de recursos humanos, não como algo separado, mas como junto,
né, como parte da gestão de pessoas de uma empresa, para, por um lado, trazer competitividade para ela, para que ela possa atrair e reter as pessoas necessárias para o negócio, e do outro, dar uma perspectiva para as pessoas para que elas se vejam reconhecidas pela empresa pelo trabalho que elas desempenham. E para fazer isso, eu, além de atuar dentro das empresas, eu também tive a oportunidade de formar alguns profissionais em curso de graduação e pós-graduação, justamente para desenvolver essa parte de remuneração, que às vezes é uma caixinha fechada, uma caixinha de surpresas, né? Que é uma visão, eu acho que talvez até um pouco retrógrada de remuneração, que antes eu não entrava alguém dentro da área de remuneração da empresa, o pessoal pegava, se fechava para dizer que era tudo sigiloso, não podia se falar nada. Hoje em dia essas informações estão disponíveis de alguma maneira no mercado, então também a necessidade de uma mudança do perfil de quem trabalha com remuneração, que é aquela coisa técnica, fechada, a parte de economia, estatística, mas também olhar cada vez mais para o lado humano da gestão, né? E poder contribuir, digamos assim, para as empresas, para que elas olhem a remuneração não como somente pagar, mas como uma forma de reconhecer as pessoas pelo comprometimento e desempenho delas. Eu li esses dias, não ver mais só a remuneração como um salário solitário, né? Porque não é só salário, então acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje aqui. Pessoal, então, só ressaltando a questão da BRH, a BRH é uma grande parceira nossa, né? A gente divulga ela aí sempre dentro do nosso projeto, o próprio sindicato, dentro das outras ações. Então, a gente tem muito a agradecer a disponibilidade que a BRH tem conosco, o carinho sempre em receber as nossas solicitações aí, e os nossos associados todos também têm uma série de benefícios, né, junto à BRH, por serem associados 7Series. Aproveitando sobre benefícios, eu vou falar um pouquinho que a gente vai ter um sorteio aqui no final da live, tá? Então, o pessoal aí que deixar comentários e que tiver online na hora do sorteio, nós teremos 3 kits de Outubro Rosa que vão ser sorteados, mas o melhor é porque nós vamos ter um ingresso para o Congregar. Então, quem comentar e participar e tiver online no momento do sorteio, a gente vai sortear ele num sistema aí que a nossa área de suporte está utilizando, e vamos projetar na tela ali 4 nomes. Os 3 primeiros ganham um kit e o último vai ganhar, então, essa inscrição aí para o Congregar, que vai ser online, né, que é um evento da BRH, então esse foi aí digamos, um mimo que a BRH nos deu para a gente estar compartilhando com o nosso público hoje. Bem bacana. Legal. Eu queria participar, mas eu não vou poder participar do sorteio, mas eu queria concorrer também, né, mas tudo bem. Para a gente começar o nosso papo, então, e o nosso tema aí escolhido, né, eu acho que o Luciano poderia, como consultor, nos embasar um pouquinho sobre o que é remuneração, o que é remuneração estratégica. Se tu pudesse, Luciano, iniciar aí com a tua introdução, para a gente poder contextualizar um pouco, então, a nossa fala. Tranquilo. Bom, quando a gente vai falar de remuneração, a primeira, vamos dizer assim, figura que aparece é a gente olhar a parte de cargos e salários, né? Definir o salário para uma determinada posição, e é isso que muitas pessoas imaginam que ainda pensam como gestão de remuneração. Na verdade, gestão de remuneração é muito mais que isso. A gente pensar em quais são as diferentes formas que uma empresa adota para reconhecer e recompensar as pessoas, seja pelo trabalho que elas exercem, seja pelo desempenho que elas apresentam, seja pelo comprometimento, seja por aquilo que a empresa valoriza. Então, gestão da remuneração, ela engloba tudo isso, não só a parte financeira, mas também a parte não financeira. E quando a gente vai falar de gestão de remuneração com uma conotação estratégica, a gente está dando uma ênfase maior na gestão da remuneração, porque a gente passa a vincular como gerencia, digamos assim, as formas de reconhecer e recompensar as pessoas, mas vinculado aos objetivos do negócio. Então, se, por exemplo, eu tenho uma empresa de transportes, quais são os objetivos de negócio da empresa de transportes? E, tendo isso bem claro, vincular as práticas de gestão de remuneração para reforçar, então, o atingimento desses objetivos da empresa.
Eu vou colocar aqui um material na tela para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando, pode ser? Uhum. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo? Agora sim. Tá legal. Para ilustrar mais ou menos o que eu estou dizendo para vocês... Você não acha que podia botar no modo de apresentação, que aí fica maior? Ficou melhor? Ele não está no modo de apresentação. Não? Espera aí um pouquinho. Vamos fazer uma coisa. E agora? Ainda não. Não? Vamos fazer uma outra coisa, então. Espera aí. Vamos fazer uma outra coisa, deixar a Thaís e a Isabel sozinha apresentando. Deve ter fechado algo aí, fechou. Fui falar para ele melhorar, não deu. Mas faz parte, isso acontece quando a gente está presencial também, né? No digital mais ainda. Difícil ter um encontro que não dá, alguém não cai ou não tranca. Oi, pessoal, desculpem, caí. Espera aí que eu vou arrumar aqui para vocês. Agora foi, certo? Sim. Tranquilo. Perfeito. Então, quando vocês estão olhando essa tela aqui, ela está piscando para vocês? Não. Não, tá bem? Tá ok. Uhum. Bom, quando vocês veem essa figurinha que eu trouxe aqui para vocês, ela compõe, ela demonstra o que vem a ser os componentes de um sistema de remuneração estratégica. Como eu disse para vocês, remuneração estratégica é quando eu passo a olhar a gestão de remuneração e vincular isso aos objetivos do negócio. E aí, para eu fazer isso, eu tenho que entender o que a empresa, quais são os objetivos que a empresa quer atingir. Por exemplo, eu quero melhorar a minha lucratividade, eu quero aumentar a minha fatia de mercado, isso são objetivos do negócio. Tendo isso claro, como é que eu vou usar a remuneração para fortalecer esse tipo de entendimento nas pessoas que fazem parte da empresa? Então, se, por exemplo, a minha empresa quer crescer, aumentar a minha fatia de mercado, eu posso usar as diferentes formas de remunerar que a minha empresa pratica para fortalecer esses objetivos. Exemplo, tendo uma prática de remuneração variável, de premiações, de comissões, mais atrativa, mais agressiva para fortalecer esse tipo de objetivo. E com isso, a empresa está dizendo para os funcionários, olha, é este o caminho que a gente quer seguir. Então, a gente vai valorizar esse tipo de procedimento de vocês e vamos remunerar dessa maneira, né, para dar esse recado e alinhar as pessoas aos objetivos do negócio. Então, eu passo a não olhar apenas remuneração como a gestão de um plano de cargos e salários, uma gestão de benefícios, mas usando essas diferentes formas de remunerar, e aqui nesses quadradinhos tem as diferentes formas, para mostrar como que a empresa quer que os funcionários ajam e vincular isso aos objetivos dela. Então, aqui, se vocês vão olharem, por exemplo, esse modelo aqui, ó, ele é um modelo que compõe a parte de remuneração estratégica de uma empresa de forma equilibrada. Então, vocês estão olhando aqui, ó, no meio do círculo, né, um desenho que mostra a maior ou menor importância de cada uma dessas modalidades de remuneração. Isso varia de empresa para empresa, não existe um certo ou errado, existe um jeito de fazer. E não significa que todas as empresas tenham que ter todas essas formas de remunerar. Cada empresa vai adotar segundo a sua necessidade e segundo o seu momento, né? Para fazer sentido para o tipo de mão de obra, digamos assim, que ela adota. Tá ok?
Tranquilo até aí? Ok. Beleza. Olha só, se vocês forem pegar essa figura aqui, ó, o que ela, daquele modelinho que eu mostrei para vocês, que é de remuneração estratégica, o que mostra? Aqui mostra um modelo de uma empresa que adota um sistema de gestão tradicional, em que ela vai dar mais ênfase para a parte de remuneração de cargos e salários, a chamada remuneração funcional, um bom plano de benefícios, mas não vai ter quase nada do restante, as outras formas de remunerar. Agora, quando uma empresa passa a usar uma conotação de remuneração estratégica, ela balanceia, digamos assim, isso um pouco melhor. E aí começa a utilizar outras práticas. Por exemplo, eu pagar um plano de participação dos resultados que seja entendido por todos e que as pessoas se sintam como participantes do negócio. Quando eu, por exemplo, crio outras formas de remunerar, não necessariamente financeiras, mas outras formas de reconhecimento das pessoas, que as pessoas percebem que são reconhecidas por isso, isso passa a ter sentido para elas. Deixa eu ver como é que eu fecho aqui. Para de compartilhar. Aqui. Tranquilo? Tranquilo. É isso. Basicamente, se a gente for olhar em termos de remuneração estratégica, é eu passar a vincular as práticas de remuneração da empresa, dando uma conotação vinculada aos objetivos do negócio. Por exemplo, se eu tenho profissionais que são muito importantes para a empresa e que eu preciso manter eles dentro do negócio porque eles são críticos para ele. Bom, eu vou criar uma forma de remunerar para esses profissionais de forma a retê-los, né, ter uma capacidade de reter eles dentro da empresa por mais tempo. Outros tipos de profissionais, talvez eu vou dar menos ênfase, e assim eu vou contrabalançando. Uhum. Ó, já temos a Carla Silva. Carla fez nosso intermédio com o Luciano. O Luciano tem muita experiência técnica e conhecimento, grande parceiro. A Carla, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos na empresa dela um tempo atrás. Ela comentou. Fazer agora, vou pedir para a Isabel contribuir um pouquinho, Isabel. Como que tu vê a questão da gestão da remuneração atrelada, digamos, ao modelo de gestão? Ou qual que é essa necessidade? Como que tu enxerga, né, o modelo de gestão versus remuneração? Uhum. Sei que vocês aí na PUC, né, estão olhando um pouco para isso, assim, então acho legal poder compartilhar isso. Isso. Eu vou também dividir aqui um slide para poder falar um pouquinho sobre isso. Vocês estão vendo? Tá dando para ver? Ainda não. Não? Não, ainda? Ainda não. E agora também não? Bom, então eu vou sem o slide, porque eu acho que também não deve estar dando, né? Não, né? Não apareceu. Acho que não está compartilhando aqui. Não está compartilhando. Eu vou voltar, então. Desculpa. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sem o slide mesmo. Mas, assim, eu que estava comentando, né? A gente fez uma reunião aí com o Luciano e a Thaís. A minha visão, né, sobre remuneração. Acho que remuneração, ela é uma parte da gestão de pessoas, né? Então, ela tem que estar uma parte importantíssima, né? Porque ela não é um fim em si mesmo, né? Ela é uma consequência de uma estrutura, ela é consequência de um modelo de estrutura organizacional e ela precisa ser construída, e eu acho que o Luciano trouxe aí todos os elementos da remuneração, né? Das possibilidades da remuneração, e ela precisa ser construída para atingir algum objetivo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa sempre saber aonde a gente quer chegar, né? Que empresa que a gente quer ter,
porque, só dando um exemplo, né, eu trabalhei em empresas que, assim, que, mudando um pouquinho, a PUC é uma empresa filantrópica, então a gente não pode ter remuneração variável. Então, eu preciso realmente trabalhar o meu pacote de remuneração, desconsiderando essa possibilidade e considerando, sem perder competitividade com o mercado, eu preciso considerar outras variáveis. Eu preciso considerar benefícios, preciso considerar o próprio salário, muitas vezes, né? E, como diz o Luciano, outras variáveis ainda, né, que as pessoas possam ter oportunidades, por exemplo, de desenvolvimento, que a gente tenta realmente assim dar luz para isso, porque é uma forma de recompensa também, né? Então, só retomando, né? Eu acho que a gente precisa não olhar a remuneração como por si só, mas a gente precisa saber em que contexto que a gente está, né? E para que a gente quer, quais são os resultados que a gente quer alcançar. E quando eu falo, e a tua pergunta, né, Thaís, sobre o modelo de gestão de pessoas, assim, um modelo de gestão, se a gente tentar imaginar, assim, que a gente contrata pessoas, né, a gente atrai pessoas no mercado, a gente gere pessoas, ou seja, a gente gere com todas as nossas ferramentas, modelos, para buscar o engajamento, e a gente precisa também desenvolver pessoas. E desenvolvimento não é só a gente olhar para questões de treinamento. Desenvolvimento, a pessoa tem que se desenvolver, tem que desenvolver a sua carreira também dentro da organização. Então, se a gente olhar para esses 3 pilares e eles dentro de um contexto cultural, que é super importante também, né, onde existem valores, existem propósitos, existem o jeito de fazer as coisas, né? Está dando um pouquinho de retorno para mim, não sei porquê, mas enfim. Existe o jeito de fazer as coisas. A gente precisa colocar o nosso modelo de remuneração dentro para atender a a esse modelo de gestão. Então, eu preciso ter um modelo de remuneração que seja competitivo, que eu possa atrair as pessoas. Eu tenho que estar muito atenta a esse mercado. E quando eu falo atento, eu preciso olhar para dentro também para saber qual é a minha política, porque eu preciso, vou dar um exemplo, eu tenho uma escassez de mão de obra no mercado, de uma especialidade, de um laboratório que na universidade a gente tem. Eu preciso remunerar um pouco a mais, eu preciso ter uma política de remuneração mais agressiva do que talvez para uma função mais administrativa simples, né? Não sei se vocês sabem, mas a universidade ela não terceiriza a vigilância. E para nós, na PUC, vigilância é estratégico. Ele é muito importante, as pessoas precisam se sentir seguras no campus. Nós pagamos acima do mercado, sim. E a gente já teve várias consultorias de auditorias que foram lá e disseram, gente, vocês estão gastando dinheiro com vigilante. Não, a gente não está gastando dinheiro, porque para nós é valor. Então, a gente paga acima do mercado. Então, é importante que a gente tenha um posicionamento claro para que a gente possa atrair esses profissionais, né, tanto na escassez quanto na estratégia interna da companhia, enfim, que a gente possa ter, quando eu falo de modelo de gestão também, quando eu me refiro à questão do engajamento, da gestão do dia a dia, eu preciso ter modelos que me garantam reconhecimento, e aí eu estou falando de modelos de mérito, promoções internas, e que gerem sustentabilidade e justiça, e esse eu acho que é o desafio, né? Porque a gente não pode gastar mais, né? Pelo contrário, as empresas querem que a gente gaste menos, então eu preciso sempre fazer esse equilíbrio, né? Como é que eu faço reconhecimento, mas garanto uma sustentabilidade da minha conta de remuneração, né? Esse é o grande desafio. Então, eu preciso estar sempre olhando para isso
Eu tinha um gestor que dizia que custos é que nem unha, está sempre crescendo, a gente tem que estar sempre cortando. E quando a gente fala de recompensa, eu preciso sempre fazer escolhas, né? Essas escolhas precisam ser justas, então eu preciso ter critérios que me levem a uma decisão justa sobre a quem merece o mérito, enfim, e olhar o mercado para ver se eu não estou pagando a mais as pessoas, não preciso estar pagando a mais, enfim, não está alinhado com a minha estratégia. Então, a gente precisa estar sempre monitorando o mercado e vocês devem ver sempre aquela imagem, né, quando se fala em remuneração, o equilíbrio entre o mercado e o interno, né? E esse equilíbrio, ele muda, ele está sempre mudando, porque o mercado está mudando sempre e a empresa está mudando sempre. Então, a gente precisa sempre monitorar o mercado com pesquisas salariais, com até a equipe de recrutamento, ela é um belo termômetro para estar também alimentando o modelo de remuneração, né? E quando a gente fala ainda de desenvolvimento, né, eu preciso dar visibilidade para as pessoas sobre oportunidades de carreira, né? E quando eu tenho um modelo de remuneração organizado, eu consigo dar mais claramente essa visibilidade, porque as pessoas sabem que analista ganha mais do que um assistente, ou sabem que um analista ganha como um coordenador. Estou aqui chutando, né? Como é que funciona a empresa, como é que ela está organizada. Então, tu não precisa abrir salários necessariamente, né? Eu não estou dizendo. Algumas empresas abrem, está tudo bem. Mas não é isso que eu estou me referindo. Mas as pessoas precisam ter clareza que existem cargos, uma estrutura que ela tem oportunidades de crescimento. E, claro, a gente precisa dar essas oportunidades, porque a gente tem lá, naquele eixo do meio lá de gestão, processos de acompanhamento, de performance, que pode, então, a pessoa se desenvolver e desenvolver a sua carreira dentro da organização. E o modelo de remuneração sustenta tudo isso, né? Porque quando eu falo de modelo de remuneração, eu estou falando um pouquinho mais amplo do que só salário, benefício. É um modelo que ele vem antes, quando eu organizo a minha estrutura de cargos, né? Quando eu tenho otimizado também a estrutura, assim, a necessidade de pessoas, né? Então, ele começa bem antes. Remuneração é um composto desse modelo também de remuneração, né? E assim como eu crio as políticas de crescimento que vão me ajudar a criar aí as oportunidades de desenvolvimento de carreira para as pessoas. Eu acho que, assim, de uma forma bem geral, assim, é como eu penso e como eu tento também trabalhar o assunto da remuneração mais estratégica, né, dentro da organização. Legal. Eu acho que essa questão da oportunidade de crescimento, né, muitas vezes, vamos olhar agora para um mundo de empresas, de repente, menores, enfim, também existem limitações, né? A empresa tem uma capacidade e ela tem um lugar até onde aqueles profissionais podem chegar, né? Mas eu penso que, assim, até olhando históricos, né, de cargos de gestão ocupadas, o quanto muitas vezes tu não vai poder propiciar para aquele funcionário um crescimento dentro da mesma carreira, mas se ele se preparar, se ele buscar, muitas vezes a própria empresa estimular, auxiliar, ele pode crescer em outras áreas, né? Então, porque às vezes a gente tem essa dificuldade como uma empresa menor e tu tem alguns limitadores. Então, a pessoa entra aqui como alguém do RH, ela enxerga, né, uma determinada linha de crescimento. Mas existe uma série de outras coisas que podem ser, uma série de outras carreiras que podem ser seguidas, né? E vai da questão de tu estar preparado, de tu buscar, de tu também ter a disponibilidade, né? Eu acho que de mudar de carreira. Então, o fato de tu apresentar um bom plano, né, de desenvolvimento, ele não significa só uma ascendência dentro daquela linha
a qual tu entrou e te disponibilizou naquele momento, mas existe uma série de outras oportunidades, né? E aí, hoje a gente fala tanto em autodesenvolvimento, né? Então, assim, quando a gente tem um modelo de remuneração que, falando amplamente, que tem mapas de cargos, ou que tem pelo menos algum tipo de clareza sobre competências, formações, as pessoas podem olhar para isso e também traçar seus planos. Né? Eu sei que para ser um especialista, na universidade eu preciso ter mestrado, eu preciso buscar me desenvolver nas competências de análise, de inteligência de dados, sei lá. Então, assim, a pessoa vai buscando também o seu desenvolvimento, né? Para poder fazer um crescimento, como tu está te referindo, mais transversal, né? Não só na tua linha de carreira, né, necessariamente. Porque senão fica limitado. E fica limitado até nas grandes empresas, né? Sim. Não é só na pequena. É que nas pequenas o caminho ele é mais curto. Então, às vezes as pessoas acham que não precisam se preocupar com isso, porque a minha empresa é pequena, né? Então, as pessoas acabam não olhando tanto para isso, né? E até é uma forma dos funcionários enxergarem o potencial da empresa, porque o quanto mais eu der, o quanto mais o meu trabalho gerar resultado, e eu auxiliar essa empresa no atingimento das suas metas, na expansão dos negócios, eu também estou ganhando um caminho de oportunidades, né? Porque quanto mais a empresa cresce, mais ela tem que adequar e estruturar, enfim, as suas equipes. Mas, Thaís, aproveitando o gancho do que vocês estão falando, notem uma coisa, que quando a gente vai falar de crescimento, reconhecimento, isso é muito mais uma questão de percepção do funcionário. Porque se, por exemplo, eu crio um plano de cargos e salários em que eu vou ter, sei lá, X níveis, e o cara vai sair de auxiliar para assistente, para analista, e eu olhando para cima, eu vou pensar que eu vou chegar a coordenador, gerente daqui a 20 anos. Então isso passa a ser frustrante, né, olhando deste ponto de vista. Mas quando a empresa olha como oportunidades para as pessoas, qual é a percepção que eu quero passar para as pessoas de reconhecimento e de oportunidade de carreira? Porque a pessoa não pode só crescer verticalmente, ela pode crescer, como tu disseste, né, diagonal, eu posso mudar de área, eu posso permanecer no mesmo cargo, ter aumentos salariais de tempos em tempos e ter uma percepção de que estão me reconhecendo. E aí que entra a gestão da empresa. A empresa criar meios para que as pessoas se percebam reconhecidas. E aí a empresa tem que olhar para os funcionários. Peraí um pouquinho. Empresa grande ou pequena, como é que os meus funcionários querem ser reconhecidos? E aí, a partir do meu limite, como é que eu posso reconhecê-los? Né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa pequena de transportes, eu tenho uma certa limitação pelo meu tamanho, né? Capacidade financeira, enfim. Eu posso ainda assim reconhecer os meus funcionários dentro do limite que eu tenho. E os funcionários têm a percepção que, bom, se eles quiserem ir além, eles têm que fazer por onde, ou então eles vão permanecer naquele equilíbrio, né? Mas tem que ser uma forma que ambas as partes, empresa e funcionários, se percebam como claros em termos de oportunidades para ambos, ganhos para ambos, né? Do contrário, termina sendo só ganho para um dos lados. E o que a gente até comentou na reunião antes também, né? Como que eu estou comunicando isso? Porque às vezes a empresa tem tantas vantagens e ela não expõe isso como parte de uma remuneração, né? E às vezes o funcionário ele também não se dá conta, ele vai para o mercado com o olho no salário. Mas e qual que é a tua remuneração aqui dentro? Às vezes a gente tem até uma lição de casa de reestruturar e aquela coisa assim de botar na bandeja, né? Na verdade, não é isso, é isso. Então, veja, né, o que você tem. Eu acho que muitas vezes a gente é falho nisso também. Ô, Thaís, eu estou vendo que tem... Isso cada vez mais. Estou vendo que tem umas perguntas que estão entrando ali. A gente vai responder já agora ou depois? Olha, já que entramos no assunto, vamos fazer agora já, né? Vamos, a minha próxima pergunta, encerrando sobre esse tema, eu ia fazer uma outra pergunta já com outro foco, então a gente já pode entrar, vamos ver. Vou botar essa da Natália Miranda, que foi uma maior, né? Uma pergunta mais extensa. A minha empresa ainda não consegue definir um headcount fechado, pois crescemos rápido. Há alguma indicação de estudo ou curso para apresentar quantitativamente a adição de novos cargos na estrutura?
E ela coloca ali, recentemente tive que pesquisar as oportunidades de faturamento na área comercial para conseguir comprovar que 2 novas contratações valiam a pena. Uma profissional, em busca do objetivo do que ela acredita. É isso aí, eu adorei, porque eu acho que isso tem uma coisa que também faz muito sentido para mim, que é o RH tá muito próximo do negócio, sabe? Porque a gente tem que estar... eu mesma, para a minha equipe ontem, eu chamei um professor que é um estatístico que faz trabalhos na administração da PUC, para falar de todo o segmento da indústria de educação superior, porque é importante o RH saber aonde estamos, né? Quem são nossos concorrentes, como é que nós estamos frente a esses concorrentes, como é que está se movimentando esse mercado, que é um mercado que a gente nem imaginava, ele está concentrado em grandes grupos econômicos, né? Então, acho muito bacana quando o RH mostra que arregaçou as mangas e foi lá fazer conta, sabe, para ajudar o negócio a tomar suas decisões. Mas, assim, eu não sei se talvez o Luciano também possa contribuir melhor até, mas eu acho que quando a gente fala de headcount, a gente está falando muito de processos, né? E aí existem consultorias, empresas bem especializadas em processos para poder medir quantas pessoas são necessárias para cada processo, porque aí tem outras indicadores, né, que são importantes, né, de produtividade, tempo, enfim. Mas, assim, falando na área comercial, eu tive uma empatia aqui com a Natália, porque na época da RBS a gente fez um estudo também para a área comercial do interior, que vendia mídia, né, da televisão, e a gente fez, e o RH foi a fundo também para poder ajudar, porque a gente tinha uma situação que era um pouquinho diferente da Natália, mas, assim, a gente tinha muita gente, júniors, recebendo pouco, só que a gente via que eles não conseguiam trazer resultado. Então, a gente remodelou, tinham contas pequenas que ficariam com os júniors e contas mais parrudas que a gente contrataria pessoas com salários e qualificação maior. Então, a gente mudou a estrutura para atender uma necessidade, porque a gente não estava mais conseguindo gerar resultados impactantes só com essas pessoas mais júniores, com salários menores e tudo mais. Então, acho que eu acho que, assim, eu dividiria a questão dela em dois pontos. Uma, eu acho que a minha resposta seria uma revisão de processos, né? E talvez o Luciano ajude melhor. Mas a segunda, eu acho bárbaro quando o RH vai e faz conta e ajuda a repensar o modelo, né, comercial também. Não sei se eu respondi, mas, enfim, pelo menos eu comentei. É o que eu penso sobre isso também. Não, Isabel, eu tenho o mesmo alinhamento que tu trouxeste, assim, para responder a pergunta da Natália, partir de uma visão de processos e a contribuição que aquele processo vai dar para o negócio. E a partir daí, se eu tenho um processo e eu tenho que dividir o trabalho, essa divisão do trabalho, menor porção, digamos assim, seria um cargo, né? Então, quantos cargos eu preciso acrescentar, né? E aí, até dentro daquilo que tu falaste, eu acho que é cada vez mais importante que o RH passe a olhar, a adotar, vamos dizer assim, uma linguagem de negócio. Porque é muito comum, quando a gente vai falar de mensurar resultado de RH, olha, qual é os resultados da área de RH? Olha, a gente teve um turnover de tanto, né, um índice de rotatividade de tanto, a gente teve um absenteísmo de tanto, tá, legal, tá, isso aí, e quanto que isso trouxe para o negócio? A gente teve um percentual de rotatividade de tanto, tá, mas isso significa quanto de dinheiro? A gente ganhou, perdeu? E aí o RH fala uma linguagem só dele, né, que só ele entende. Mas no momento em que ele se apropria da linguagem de negócio, que muitas vezes é dinheiro, vou dar o nome aos bois, digamos assim, né? Quando o RH se apropria disso e ele mostra a contribuição que ele está tendo, né? O quanto que o efeito das ações de recursos humanos vão repercutir no negócio, passa a ter uma linguagem mais clara para quem está tomando decisões fora do RH.
e isso, inclusive, do ponto de vista político, de apoio nas ações de recursos humanos, passa a ter um pouco mais de ênfase, né? Então, se eu, por exemplo, eu preciso acrescentar 2 cargos a mais na estrutura, quanto que isso vai repercutir em termos de resultado para a empresa? Claro. Se eu não me aproprio dos resultados da empresa, não tem né? Sim. Quando eu trabalhava dentro de empresa, quando não atuava com consultoria, não era raro, por exemplo, às vezes eu estar dentro da controladoria da empresa, buscando dados financeiros, para converter esses dados os dados de RH em dados financeiros, e aí poder dizer, olha, a gente precisa fazer isso, aquilo, porque vai dar um resultado assim, vai reduzir custo em tanto, e assim por diante. E aí eu era ouvido. Então o RH precisa fazer esse papel, para poder responder, digamos, isso que a Natália trouxe. Eu acho que a Natália trouxe isso dentro de um contexto de remuneração também, né? Porque é tão sensível, né? Porque remuneração, como eu falei antes, né? Não é só o salário, a composição, mas assim, é até a estrutura, né? A estrutura, ela também está dentro desse conceito de remuneração, né? E aí tu podes olhar a remuneração como custo ou como uma contribuição ao negócio. Isso. E aí é a ênfase que tu vais dar para isso, né? Quando tu mistura essas informações e traz uma informação de negócio, eu acho que talvez fica mais fácil de validar. Sim, é exemplo até da própria atitude dela, né? Que, na verdade, não estava dentro do rol de atividades, né? Mas ela fez questão, buscou e assim, a gente está na época de criar, né? Esses indicadores hoje de turnover, absenteísmo, isso é uma base que o RH tem que ter, né? Então, a partir daí, quantos outros tu cria, né? Bom, que processo que eu estou sendo eficiente, que tipo de indicador que eu posso criar, né? Para, de fato, demonstrar o resultado, né? E isso já... até mesmo para entrar dentro de avaliações, enfim, de novos modelos de remuneração. O próprio resultado da empresa. A gente estava, antes de entrar no exemplo da Natália, a gente estava falando, então, né, do autodesenvolvimento, enfim, e a Carla trouxe aqui, né, que um comentário de que as pessoas, algumas vezes, elas acham que a empresa é que tem que proporcionar, né, o crescimento, mas, na verdade, depende da vontade da pessoa, né, de buscar o crescimento e da responsabilidade de cada um. Algumas pessoas acham que é a empresa que tem que proporcionar, mas, na verdade, depende da vontade da pessoa buscar o crescimento de responsabilidade de cada um. Pegando esse final ali que ela traz, buscar o crescimento de responsabilidade, vou linkar com a atitude da Natália também, né? Porque, na verdade, assim, eu não consigo crescer, mas o quanto que eu consigo demonstrar de novos resultados, novas ações que geram, né? Que acrescentam para a empresa, e daqui a pouco a empresa começa a me enxergar também de uma forma diferente, ou enxergar este cargo. E eu estou pegando o exemplo dela aqui como RH, mas serve para qualquer área, quando tu busca e mostra resultados diferentes do que tu estás acostumado a ter, né? Eu talvez eu seja meio radical, assim, eu acho que é bem, acho que foi, quem é? O nome foi a Natália. Não, a anterior estava perguntando do crescimento, Carla. é a Carla, né? Isso. Carla. Eu sou meio radical, porque eu acho que assim, não, nem tudo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas assim, as pessoas têm que ser autônomas, elas têm que ser protagonistas da busca da sua carreira, né? Eu acho que a empresa ela tem que estar organizada, né? Ela tem que fazer a comunicação, dar visibilidade, e tem que criar e garantir a questão que eu chamo sempre da justiça, né? Porque equilíbrio, né? Assim, quando a gente fala de remuneração, a gente tem duas coisas que, para mim, é sempre presente. É sustentabilidade e justiça. Então, assim, sustentabilidade, obviamente, a gente já falou. Mas, assim, a justiça, eu tenho que ter modelos de avaliação, de acompanhamento das pessoas que gerem justiça na gestão de consequências, né? Então, se eu tenho um modelo que ele é confiável, tem lideranças bem preparadas, políticas bem claras, né? Eu consigo ter um processo de acompanhamento e de gestão de consequência mais justo. Então, assim, a pessoa que não buscou alguma coisa, ela, né, ou ficou acomodada,
ela não vai ter como ter resultados bons num modelo que gere justiça, né? Porque não vai ser ela que vai ser promovida, não vai ser ela que vai ter o mérito, obviamente, né? Algo do tipo, ninguém me viu aqui, né? Isso não quer, obviamente, isso também não quer dizer que a empresa não vai dar treinamento, não vai dar desenvolvimento, mas ela vai dar desenvolvimento, ela vai priorizar aqueles que ela está apostando, né? Claro que tem aquele treinamento... E que entregam algo mais, né? Que entregam algo mais, eu acho que E hoje em dia, educação, e eu aprendi isso ontem, né, quando eu vi os dados de mercado, assim, tem tanta oportunidade, né, de estudar e de se desenvolver a preços tão diferentes, né, com qualidades diferentes, ok, mas existem muitas oportunidades no mercado. Então, assim, hoje em dia, talvez seja meio radical o que eu vou falar, mas assim, só não vai para frente, assim, em termos de estudo, de educação formal, quem não quer, porque tem muita oportunidade, né? Eu acho que é um pouco do que a Carla trouxe, né? Que as pessoas esperam que a empresa faça alguma coisa por elas e o mundo hoje em dia não permite mais esse tipo de coisa, né? Ninguém olha para mim, ninguém olha para mim. Nossa, espera um pouquinho, o que tu estás fazendo para ser visto? Porque a empresa, se ela está dando os meios, a pessoa não vai buscar, não há mágica, né? A própria PUC, né, Isabel, fez aí um programa muito legal, gratuito. Claro que depois, óbvio que o intuito é vender os cursos, outras especializações, mas de nada isso tira os méritos do conhecimento que trouxe. Realmente foram cursos muito legais. Então, estar antenado e sair da zona de conforto e tirar o tempo para isso, né? Mas vocês viram que a gente... É muito engraçado, né? A gente está falando de remuneração, mas a gente fica indo para... Eu estava tentando buscar agora. Mas isso é uma coisa, porque claro que a estratégia da remuneração é super importante, né? Mas a gente está falando aqui de consequência, né? Por que as pessoas vão ganhar mais? Vai ganhar mais aquele que entregar mais, né? Que conseguir se desenvolver, enfim. Então, mas a gente não consegue ficar centrado só no assunto da remuneração, porque ela é muito mais ampla, né? É justamente isso, Isabel. Depois eu até ia trazer um pouquinho da parte de tendência, né? É justamente isso que remuneração hoje está sendo trabalhado. É abrir esse leque e não pensar só no dinheiro. E sim a percepção das pessoas de como são reconhecidas. E aí tem outras formas de reconhecer que simplesmente dar salário, digamos assim, pagar salário, né? Por isso que eu acho que cada vez mais faz mais sentido isso que a gente está falando. Né? Essa era a pergunta, Luciano, que eu ia adentrar agora, que é o que tem sido aplicado como estratégia dentro do nosso segmento de transporte? Assim, o que tu enxerga hoje de boas práticas? Como que tu tem visto esse mercado? Bom, Thaís, eu te diria assim que dentro do que eu já trabalhei dentro da parte de transporte e logística, as empresas começarem a olhar, primeiro eu fazia a lição de casa, né, ter um plano de cargos e salários com regras definidas, claras e percebidas por todos, que é um pouco do que a Isabel estava trazendo agora, né. O outro é eu vincular remuneração a desempenho. E aí, fazer com que o RH vá para olhar para dentro das áreas de negócio e vincular esse desempenho a ganhos, percepção de ganhos para os funcionários, financeiros ou não financeiros. Vou dar um exemplo de um trabalho que eu fiz há um tempo atrás. Uma empresa de varejo queria que eu desenvolvesse um programa de premiação para os funcionários da área de logística. E aí, puxa, como é que eu vou premiar os funcionários? Em cima do que eu vou premiar os funcionários? Primeiro, a premissa é de que, primeiro, a empresa tem que ganhar alguma coisa para poder pagar. Se só a empresa paga, mas ela não ganha, o programa não vai se sustentar de cedo ou tarde. E aí, partiu de uma avaliação dos processos da empresa, da área de logística, para constatar como que ela pode colaborar com o resultado do negócio. E aí a gente chegou a dois pontos: produtividade, por um lado, e atendimento das
por outro lado, a produtividade, por um lado, e por outro, evitar falhas. E aí chegou um modelo, quer dizer, os funcionários ganhariam em cima de produtividade, porque a empresa ganhando em cima da produtividade da logística melhoraria o resultado, mas não olhar apenas em cima do ganho, mas também não desconsiderar eventuais perdas, então diminuir as perdas. Quando tu começa a contrabalançar isso, e os funcionários trabalham pelo resultado e percebem um ganho, isso acaba gerando um certo alinhamento. Então, isso é o que eu vejo que as empresas estão trabalhando muito em cima, que é vincular resultado à percepção de ganho dos funcionários. O outro é um conceito que é chamado de remuneração total. É tu trabalhar com os funcionários a percepção que eles têm dos ganhos que eles têm, digamos assim, né, por estar trabalhando na empresa por mais tempo. Eu vou dividir uma tela para vocês para mostrar o que eu estou falando. Espera aí um pouquinho. Vocês estão vendo aqui? Sim. Olha aqui, ó. Isso aqui é um modelo chamado de modelo de remuneração total, em que a empresa passa a considerar outros fatores como maneira de remunerar os funcionários. E aí, quando a gente fala de remunerar, é percepção de ganho dos funcionários. Olha só. Ele é composto de 3 partes. A parte econômica, que é o que a gente estava falando agora há pouco. A parte de experiência, né, de percepção da experiência que os funcionários estão tendo por trabalhar naquela empresa. E a parte emocional. A parte econômica é ter plano de cargos e salários, né? E é um plano de benefícios em que as pessoas percebem um ganho em cima daquilo que a empresa está oferecendo. Por exemplo, se a empresa fornece um plano de saúde, se está alinhado com as necessidades que os funcionários têm em termos de gestão da sua própria saúde, da sua família, tá? Do outro lado, a empresa começar a trabalhar o que hoje a gente está falando de exploring experience, né? Experiência, a percepção de experiência do funcionário. Eu trabalhar nessa empresa representa um ganho para mim em termos de crescimento, de desenvolvimento, de visibilidade até no mercado. Olha, eu sou o Luciano da empresa X, né? Aquele sobrenome que a gente carrega, né? Isso tem uma percepção do funcionário que ele carrega uma boa imagem da empresa, né? Que na verdade, é uma construção de ambas as partes. E do outro lado, eu ter uma cultura organizacional forte. As pessoas se enxergarem parte do propósito da empresa, né? Quer dizer, eu trabalho na empresa X, eu sei que a empresa espera de mim e eu sei que tipo de contribuição eu posso dar para essa empresa e sou valorizado por isso. E quando a empresa usa esse modelo todo para reconhecer os funcionários e há uma percepção disso, muito mais do que simplesmente um dispêndio financeiro para pagar salário. Mas as pessoas se sentem, digamos, uma percepção de reconhecimento. E aí, talvez, se a gente for olhar esse modelo como um todo, possa ser até mais barato do que eu simplesmente dar aumentos salariais, dar aumentos maiores e assim por diante. Eu vincular percepção de ganho dos funcionários a desempenho e a reconhecimento. Só para contribuir, eu acho que com o que o Luciano está trazendo, né? Existe acho que até um livro do Daniel Pink sobre motivação 3.0, e que ele fala que a motivação... Porque a gente sempre fala de remuneração como um fator motivador, não é motivador, aquelas discussões eternas, né? Mas, assim, ele fala da motivação 3.0, que ela é construída em torno de motivadores intrínsecos, né? E ele fala que esses motivadores são autonomia, excelência e propósito, né? Então, que as pessoas, é aí que elas vão buscar a sua motivação. E aí, quando a gente fala assim, se a empresa, ela é um terreno fértil, né? Para que ela exerça a sua autonomia, para que ela exerça a sua excelência, que é fazer melhor as coisas, e que ela
sinta o propósito da companhia ligada aos propósitos dela, ela vai estar feliz, ela vai estar engajada, ela vai ser retida por essa organização. Agora, não adianta a gente querer... muitas vezes, assim, as pessoas têm boas remunerações, gente. Boas remunerações. Mas elas estão em sofrimento, porque a empresa não está dando para elas essa motivação, não está propiciando que ela exerça essa motivação intrínseca que ela tem, naturalmente. Né? Então, começa a tolir, essa pessoa começa a entrar em sofrimento e as pessoas saem. Por isso que elas trocam, né? Então, a gente tem que cuidar muito, assim, que a remuneração, ela é, de novo, importante, obviamente, né? Voltando, a gente está sempre fugindo, né? Mas vamos voltar. Ela sempre é importante, o pacote remuneratório, tudo importante. Mas a gente não pode jogar todas as fichas nele, porque isso é custo, né? E é como o Luciano falou, as empresas não têm mais condições de ter um custo de pessoal muito alto, né? Tentar sempre administrando, enfim. Isabel, isso que tu falaste aí bate um pouquinho com uma base de tudo isso, que se não funcionar não vai adiantar nada. Então eu posso ter ferramentas de remuneração as mais avançadas possíveis, o top de linha de tudo que existe no mercado. Se eu não tiver lideranças preparadas e qualificadas, isso não vai funcionar. Porque aí eu posso ter um programa de remuneração competitivo dentro da empresa, mas eu tenho lideranças que não estão preparadas para fazer uma boa gestão das suas equipes e as formas de reconhecimento acabam não sendo utilizadas. O funcionário vai ter essa percepção equivocada da empresa por talvez não ter um bom desenvolvimento das lideranças das equipes. Então, isso parte... A liderança é fator-chave para que isso funcione. É isso mesmo. E salário, como a Isabel trouxe, é custo, o salário é caro, né, gente? O salário é muito caro, os encargos, tudo que envolve, né, o salário, então tem tanta opção. Você já estava conversando com uma amiga que eles instituíram o day off, e como parte do pacote de remuneração, então o benefício que o funcionário tem lá, não lembro se era 2 ou 3 day offs, né? Claro. Então, uma alternativa, neste momento nós não podemos tolerar, mas podemos negociar dessa forma, né? Então, enfim... Nós já passamos de 1 hora de live, a gente está com 1 hora e 1 minuto. Como a gente comentou, ia ser muito pouco tempo. Eu queria perguntar para vocês as dificuldades que, como profissionais, encontram no momento de implantar ou de alterar um plano de remuneração. Enfim, tinha uma série de perguntas que eu acho que são importantes. Mas o pessoal também, aí vocês têm as redes sociais, né? Quem quiser trocar uma ideia, quem quiser tirar uma dúvida, tenho certeza que vocês se colocam à disposição, né? Então, eu queria agradecer, eu vou ter que encerrar a nossa conversa, né, nosso bate-papo aí, mas foi bom demais, passou muito rápido, foi leve, foi tranquilo, então, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, né, por terem trazido essa experiência e contribuírem tanto conosco nessa tarde. E eu vou, antes de dar a palavra para vocês encerrarem, eu quero fazer o sorteio, né, porque o pessoal se programa para 1 hora, então... lembrando, a gente vai ter um sorteio agora, quem não estava lá no início, a gente vai ter o sorteio de 3 kits do Outubro Rosa e um ingresso para o Congregar, que vai ser virtual este ano, que a BRH nos cedeu aí. E a Giana, ela vai fazer, Giana, já está preparado aí como é que está o nosso... Esse processo do sorteio, ela vai projetar, ela vai compartilhar conosco aqui os ganhadores, ó, ela disse que sim. Então, vamos ver quem vai entrar na tela. Quem comentou e está aqui até agora, participou do sorteio. Então, a gente vai ver quais são os nomes aí. Os 3 primeiros levam o kit e o último... Ih, mas tem mais que 4 nomes aí. Giana, como eu faço? Acho que ela vai sortear agora. Ah, tá, pode ser. Embaralhar itens, ó. Tá. Kit do Outubro Rosa, já... Peraí. Ai, ela tem que embaralhar um por um, os 4 itens. Vale? Ô, Jana, mas tá dando muito nome aí. São 4 nomes só. É isso aí? É esses que ficou na tela agora?
São 4 nomes, Mariana. Então é isso aí, né? É que tinha aparecido uma outra tela antes. Mariana, Débora e Eliana recebem o kit do Outubro Rosa e a Carla vai receber a inscrição para o Congregar. Luciano, tu deu sorte para Carla. Legal, bem legal. Então tá, pessoal que foi sorteado aí, o Sete Cérebros vai entrar em contato, tá, com vocês para estar enviando o brinde. E caso o pessoal não entre aí até amanhã, fim do dia, na segunda, vocês podem também contatar o Sete Cérebros e dar o nome aí, talvez pode acontecer de a gente não conseguir encontrar alguém. Gente, vamos finalizar então, vou passar a palavra para vocês se despedirem. Antes de vocês falarem, só quero aproveitar e agradecer o Odimar mais uma vez, eu sempre faço questão de ter um agradecimento especial. Como eu sempre falo, eu sou fã do trabalho dele, assim, ele tem sido um parceiro incansável aqui do Sete Cérebros e exerce aí uma função social maravilhosa, né? Quem quiser os contatos dele, tá sempre passando aqui. Ele saiu na nossa revista desse mês. Temos na nossa rede social, quem procurar lá vai achar também, né? Quem puder oportunizar aí também algum trabalho para o Odimar, uma indicação, é uma pessoa que merece bastante. Então, Isabel, vou passar para ti a palavra aí para a gente finalizar. Bom, pessoal, assim, espero que a gente possa ter... a gente não falou aqui tecnicamente sobre remuneração, né? Certamente existem métodos e contas e, enfim, mais informações para serem passadas, mas acho que a gente falou aqui de um conceito, né, que é importante a gente falar quando a gente fala de gestão de pessoas. E assim, o desafio de implementar é sempre um desafio de implementar. Ele é sofrível, ele não é de uma hora para outra. Às vezes a gente acaba implementando em 1, 2, 3 anos, até porque tu não vai sair desligando pessoas que ganham acima, tu não vai conseguir sair promovendo as pessoas que ganham abaixo, né? Então, tem um custo aí que é da implantação que é normal. E, bom, fico à disposição também, como a Thaís falou, vocês podem me acessar no LinkedIn, a gente pode conversar, e posso apoiar qualquer coisa que precise, alguma dúvida, enfim. E foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer dividir com o Luciano também aqui, essa live, e com a tua coordenação aí, Thaís, e com a interpretação do Odimar, que é fora de série, muito legal. Então, pessoal, quero agradecer também a oportunidade e a confiança de vocês para a gente trocar algumas informações. Como disse a Isabel, a gente não poderia, em uma hora, conversar sobre tudo que envolve a parte de remuneração, que quando a gente falou de remuneração, pensei que a live era de 3 dias, né? Mas não, era menos. Não, tem a gente pode fazer um curso. A gente pode fazer um curso, a gente tem uma plataforma lá já digital. Olha, Thaís, eu estou devendo para o mercado, a Carla, eu já comentei com ela a respeito, eu estou devendo para o mercado a formatação de um curso já há um certo tempo, né? Ainda não foi possível. Eu já tenho um livro já editado pela a Universidade La Salle em gestão de remuneração, que é de uma disciplina. Então, a conversão disso, uma hora vai sair. Tá faltando só braço para isso, mas uma hora sai. De repente, 2021 fica mais tranquilo. Agora, eu quero agradecer a oportunidade da gente poder trocar essa informação, as informações, trocar ideias com a Isabel, que é uma profissional que eu já sei do mercado, de um reconhecimento no mercado gaúcho há bastante tempo. E me colocar à disposição de vocês, se for necessário, para o pessoal do Sete Cérebros, que houver a necessidade de trocar alguma informação, estou à disposição. Eu vou deixar aqui no material os meus contatos, caso vocês queiram. Está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho. Eu vou compartilhar lá no grupo também os seus contatos depois, Luciano, também, caso alguém queira, tenha interesse também, né? Uma porta. Perfeito. Eu não estou conseguindo abrir aqui, espera aí um pouquinho. Não consegui aqui, tem alguma coisa que não está dando. Mas me coloco à disposição se vocês tiverem necessidade, está nas redes sociais ou então no meu site, sinerplan.com. Tá ok? Grato pela participação. Tá bem.
Obrigada. Últimos recados, hoje à noite, às 19 horas, nós teremos a live do SETSERGS, que vai falar sobre tecnologia, no nosso canal do YouTube aqui, né? Aqui, não sei quem está pelo YouTube ou Facebook, mas então vai ser bem legal o pessoal aí falando sobre tecnologia logística, então ficam todos convidados. E também eu queria falar sobre a questão do sócio mantenedor, que é um projeto novo que o SETSERGS desenvolveu. Então, o sócio mantenedor aí é uma parceria que ele vai desenvolver com o sindicato, e em contrapartida vai estar sempre conosco nos nossos eventos, né? A gente vai estar sempre aí levando a bandeira dos nossos sócios, e tem uma série de categorias que podem, que os interessados podem vir a se enquadrar. Então, assim, só procurar o nosso comercial lá no SETSERGS também, e conhecer um pouco mais sobre o projeto, mas é algo que gera vantagem para o sócio e para os nossos associados, né, no intuito de estar sempre sendo munidos de novos serviços e fornecedores, tá? Gente, obrigada, é isso, uma boa tarde a todos e um bom resto de final de semana aí. Boa tarde. Tchau.